Mais gostei, eu falo que foi o que eu mais gostei na minha vida, foi trabalhar com os meus alunos. Como era bom trabalhar com os alunos. Os filhos ficavam até meio enciumados. Bom, eu sou Nacir Bueno de Souza, sou do norte do Paraná. E meu marido, aquela época eu era noiva, aí meu marido veio para cá, antes de casar ele veio e a gente continuou no norte do Paraná. E depois eu estudava lá e interrompia, eu estava naquela época, eu estava fazendo a escola normal, aí eu vim para cá, fiquei uns 4 anos sem voltar para a escola. Aí, depois que a gente viu, sabe como é que é ficar sozinha, cidade estranha, não conhecia ninguém, eu resolvi voltar para a escola, porque o meu sonho toda a vida era magistério. Que lá, quando eu era solteira, eu também trabalhei muito com o magistério, sala de aula. Saí da sala de aula para ir para Paranaguá. Eu vim para cá em 1966. Aí cheguei aqui, entrei na escola normal, naquela época ainda era do tempo daquela chamada admissão, fazia aquele curso para poder entrar na escola normal. Mas como eu já estava na escola normal, não precisei fazer nada disso, fui direto já para a escola. Entrei assim com aquele desejo de vencer, sabe? Porque quando a gente vem, a gente é nova, assim, como vocês, a gente só sonha. Mas para a concretização desse sonho, você tem que correr. Aí entrei nessa escola, disse, meu Deus, 4 anos que eu parei de estudar, mas eu vou voltar. Entrei na escola e os professores eram ótimos, sabe? E aí terminei os estudos, tudo, e fui prestar concurso do Estado. Aliás, antes eu entrei pelo município, trabalhei 5 anos mais ou menos no município, depois que eu fui prestar concurso para o Estado. Aí tive sorte, graças a Deus, que passei nas 20 primeiras colocadas que poderia escolher o colégio que queria dar aula. Então, como a gente, marinheiro de primeira viagem, né? Então eu preferi uma escola menor, né? Para a gente começar esse trabalho. Período probatório, fiquei 2 anos. Aí depois vim para uma escola aqui perto da minha casa, que foi o Colégio José Bonifácio. Iniciei meus trabalhos, eu fiquei 2 anos, período probatório lá, e os demais até a minha aposentadoria foi no José Bonifácio. E então foi assim, enquanto eu estava só trabalhando da primeira 8ª, tudo bem. Aí depois que começam os desafios noturnos, sabe? Comecei na área visual, não tinha ninguém, não tinha visual, aqui não tinha professora nenhuma deficiência visual, sabe? Aí começaram a surgir os alunos, aí tinha alunos de Guaratuba, tinha alunos de Antonina, de Morretes. Então, fiz o curso de avaliação para poder fazer avaliação nos alunos para ingressarem na escola. Porque aí, de Antonina, de Morretes, de Guaratuba, enquanto elas faziam o curso lá, eu estava avaliando os alunos, as crianças, para que o deficiente visual frequentasse uma escola, pudesse acompanhar o ensino regular. Naquele tempo eu não tinha carro, eu tinha que ir de ônibus, material, para trabalhar com os alunos, porque hoje o professor tem tudo, ele tem livro em braille, que já vem pronto, atividades, tem computador, tem tudo hoje para o cego. Mas naquela época não tinha nada. O material era tudo assim, você tinha que
usar a cabecinha para montar material para trabalhar com aqueles alunos. O meu primeiro aluno de alfabetização foi material que eu criei. De manhã ele vinha comigo. Aí eu que tinha que fazer todo o material que a professora passava no ensino regular, eu tinha que passar tudo para ele em braille. Naquele tempo eles usavam mais cartilha assim para os alunos. Então o que eu tinha que fazer? Montar aquela cartilha tudo em braille, para o aluno poder acompanhar os demais, de forma que eu transcrevia para o professor. E eu transcrevia muitas vezes o livro, eu gostava de transcrever a cartilha deles, porque aí ele ia estudar em casa e a mãe, a família lá acompanhava ele, porque estava escrito em braille e ao mesmo tempo em tinta que eu colocava. Tanto que o meu primeiro aluno, quando ele começou a ler, nossa, a mãe ficou assim maravilhada, porque quando eu fui visitá-la, explicar para ela o trabalho que eu ia fazer com ele, ela disse, professora, não adianta, mas ele não vai aprender. Como é que ele vai aprender se ele é cego? Eu disse, não, a senhora pode confiar, ele vai aprender. E tanto que foi o meu primeiro aluno. Hoje ele está em Santa Catarina, trabalha, fez o concurso em Santa Catarina, passou. E hoje ele trabalha, de vez em quando ele casou-se e de vez em quando ainda vem me visitar. Um dos maiores desafios que eu encontrei foi essa parte de não ter material, que você tinha que montar todo o material para poder alfabetizar um aluno cego. A maior responsabilidade de quem trabalha com uma pessoa, que é uma criança que não enxerga, é muito grande, porque se você realmente não trabalhar, aquele aluno não aprende, sabe? Porque ele é totalmente dependente da gente na escola. Esse meu aluno, que foi o primeiro aluno que eu disse que foi o maior desafio alfabetizar aquele menino e acompanhar, era devido a esse problema todo, porque ali ele era uma pessoa que não enxergava, ele morava longe, aquela dificuldade, a mãe, porque primeiro passo, a família tem que acreditar. O pai dele vinha todos os dias, ele nunca faltou uma aula, sabe? Para trazê-lo na escola. E aí, até vou dizer para você um fato interessante que aconteceu quando eu coloquei o primeiro aluno na escola. Conversei com a professora, tudo, levei o material dele, ali o livro, Soroban, Reglete, todo aquele material que a gente tem para trabalhar com ele. Reglete é um material que hoje tem máquina, eles fazem tudo na máquina, mas aquele tempo não tinha, era tudo furando, tinha aquele materialzinho que é a punção, se fosse uma agulha, colocava dentro daquele materialzinho e ali você ia escrevendo, sabe? E vocês, que uma curiosidade também, que o nosso aluno, os normais que têm visão, eles escrevem da esquerda para a direita. O cego já escreve ao contrário, da direita para a esquerda. Depois ele vai vir da direita para a esquerda, porque ele vai virar aquele material para ele poder ler. Eu, por exemplo, que não sabia nada, eu nunca demonstrei para o aluno assim, que eu não tinha dúvida, porque eu sei que inteligência todos têm, mas eu sabia que ele ia aprender. Professora, mas ele não vai aprender, como é que ele vai aprender na escola se ele é cego? Eu disse, mãe, ele vai aprender, pode confiar em mim, ele vai aprender. Português, maravilhosamente, a gente vai com uma beleza. E a matemática? Vocês conhecem aquele ábaco japonês, que é um materialzinho que tem umas bolinhas assim? Então, ele vai fazer tudo na matemática naquele material. Aquele também é um dos desafios, assim, bem até você colocar. Você tem que dar uma boa base para ele, para que depois você coloque ele na escola e ele acompanha bem.
As nossas escolas, naquela época, elas não estavam assim preparadas para receber um aluno portador de uma deficiência visual. E tanto que quando esse aluno que foi a primeira vez, a professora um dia chegou para mim e disse: ai, Nacir, ele não se comunica, ele não conversa com ninguém. Como é que você quer que ele converse se ela não está enxergando vocês? Então, vocês é que enxergam ele. Então, é vocês é que tem que demonstrar a presença de vocês com ele. Aí ele vai interagir direitinho com vocês, conversa, faz pergunta, mas ele não sabe quem é quem está do lado dele. Mas você tinha a responsabilidade de ensinar tudo para esse aluno. Porque você tinha que pôr em mente, desde que eu entrei, em mente que esse aluno tinha que ser preparado para a vida. Que hoje ele tinha eu, tinha mãe, tem pai. Hoje é o dia que ele não tiver nem mãe nem pai. Então eu questionava muito isso com eles. Vocês têm que aprender para a vida. Eu acho que era muito importante para a criança portadora de uma deficiência, ela saber conviver sozinha. Os meus alunos eram de ônibus. Eu ensinava, explicava para eles o ônibus direitinho. E eles, no começo, a família, todo dia que tinha que trazer, me buscar. Agora, depois que eles foram já com mais tempo de escola, aquele ensinamento itinerante para eles já passaram a vir na escola sozinhos. Mas ele é cego, como é que consegue? Tranquilo. O itinerante, o primeiro passo é fazer o aluno conhecer não só o local, o ambiente dele, mas para ele que também vai expandindo um pouco mais, conhecer a cidade, conhecer outros colégios, sabe? Então, para isso, a gente tinha um trabalho que chamava trabalho itinerante, que você ia com ele com a bengalinha, né? Ensinava ele como ele iria usar a bengala, porque também senão ele batia no pé de alguém ou até ele mesmo tropeçava e caía. Então, como a utilização da bengala depois que você sai com ele pelas ruas. Então, no início, eu ia de carro, trabalhar com ele, na localidade próxima da casa dele, localidade da minha casa, da casa do colégio. Como a gente sabe que eles precisavam ir no centro, ir numa farmácia, ir no comércio, conhecer mercado, né, para saber onde ele estava andando. Aí eu levava, e teve um dia que eu fui com ele, eu fui primeiro no supermercado, e lá eu deixei ele explorar todas as prateleiras do supermercado, que era. Aí ele chegou perto onde tinha café. Estou sentindo um cheirinho de café, aqui tem café. Falei, aqui nós estamos nas prateleiras de café. Aí levava na farmácia, para ele sentir como era a farmácia, que na farmácia, né, tem aquele cheirinho de remédio, aquela coisa toda. Levava ele nas lojas de tecido, para ele saber como era, onde era, como era uma loja de tecido. Porque ele sente mais assim, pelo olfato. E aí, um dia eu saí com ele e disse assim, vamos ali na Pernambucana, a professora vai ver uma coisinha ali na Pernambucana. E entrei numa farmácia. Aí ele entrou assim, professora, mas aqui não é a farmácia, não é a Pernambucana. Falei, não é a Pernambucana? Não. O que é aqui? Aqui é uma farmácia, nós estamos dentro da farmácia. Falei, muito bem, era isso que eu queria ouvir, sabe? E ele conhecia mesmo. Então você vai, leva ele, você vai numa loja, você mostra o tecido, para ele, faz ele pegar quando é uma seda, quando é um algodão. Então isso aí tudo, ele vai gravando. Quando você mostra em algum lugar o que ele sabe escolher o que ele quer. E ele sente, só pelo fato, ele sabe se ele está na farmácia, se ele está na padaria, se está no comércio, se a casa é de tecido.
sabe? E se é um supermercado, ele sempre identifica quando é um supermercado. Acho que é bem interessante. Pena que hoje parece que, segundo eu fiquei sabendo que não tem mais essa aula itinerante. É muito bom, acho que para pessoa portadora de deficiência, é bem gratificante. Eu ensinava a bengala, como andar de bengala, porque a bengala não é só ir batendo no chão e sair andando, não. Tem as técnicas direitinho para a aprendizagem da bengala. Isso eu fazia em frente à escola. Andava bastante com eles ali em frente à escola, como desviar dos obstáculos, quando ali era bom, porque ficava perto da estradinha, passava ônibus, caminhão, bicicleta, carro. Então você, ao mesmo tempo que você estava ensinando, você já estava fazendo ele perceber quando era um ônibus, o som, quando é uma moto, quando é uma bicicleta, a lateralidade de onde vem o ônibus. Ele, por exemplo, ele era da Vila Guarani. Então ele tinha que tomar um ônibus que viesse aqui da estradinha. Então, através da audição, ele sabia de onde se era o ônibus que ele tinha que ir ou não. Sabe? Então a gente ensinava tudo isso, que ele não ia. E um dos alunos gostava muito de quando ele era muito comunicativo. E aí eu senti que ele gostava muito de corresponder com alguém, sabe? E aí depois que ele aprendeu, ele começou a corresponder com pessoas da área assim de deficiência visual, sabe? Aí ele começou, disse, bom, ele vai ter que ir no correio, porque as pessoas com quem ele conversava, era sempre de fora. Por isso, eles tinham contato entre eles da área visual. Filho, você vai ter que aprender, eu passo para você, você aprende, porque você não vai ter a mãe todo dia. E daí nem o pai, a família para acompanhar você. Você gosta de escrever? Eu vou ensinar o correio, onde fica o correio. Aí, mas nessas alturas, esse aluno já tinha feito primeira, segunda, terceira série, estava bem adiantado, sabe? Aí ele veio no correio. Aí chegou no correio, eu só apresentei, né? Mostrei tudo para ele direitinho. Quando chegou no caixa, ele foi pagar para colocar a carta no correio. Aí ele pegou os 10 reais que ele estava e a moça já pegou o dinheiro dele. Só que quando ela foi dar o troco, ela já pegou o troco e colocou assim, do lado dele. Eu fiquei só observando, porque eu não falava. E ele ali, bracinho cruzado, esperando o troco. Aí eu dei sinal para ela, olhei para ela e disse, esse é o troco para ele? Ela falou, ele não pegou. Aí que eu chamei a atenção dela, falei, você não observou? Ele é um aluno portador de deficiência visual. Agora vocês vão deparar muito com crianças cegas andando pela cidade, porque nós estamos preparando esses alunos para a vida, sabe? Então, se você só colocar, ele não vai pegar nunca, porque ele não está vendo. Então, sempre é bom a gente dar uma olhadinha quando você está conversando com alguém ou falando com uma criança, alguma coisa, que você olhe a postura dele. Porque muitas vezes ele não enxerga, muitas vezes ele tem uma deficiência física que não pode pegar. Então, é muito importante esse olhar para você conhecer melhor a pessoa. Agora, eu acho os desafios da profissão é aquilo que eu falei. Os desafios foram as ferramentas. E também que no início para a gente também é difícil, porque você iniciou um curso assim, fui convidada, sabe, eu sempre gostei de trabalhar com criança, eu sempre gostei, magistério foi sempre o meu sonho, sabe? Um sonho realizado, que eu sempre digo até hoje, que se eu tivesse idade, eu não tinha parado de trabalhar, eu continuava. O meu sonho sempre foi
professora, sempre foi trabalhar com criança, sabe? Hoje eu sinto uma missão cumprida, porque eu sempre digo, ser professor não é querer muitos bens materiais, não. Ser professor é ter um ideal, é ser idealista, trabalhar pelo bem da infância e pela felicidade alheia, porque a minha felicidade era ver os meus alunos bem, ver os meus alunos crescer, como até hoje eu vejo os meus alunos cegos trabalhando. O que foi para fazer um concurso em Santa Catarina foi, está bem, passou, está trabalhando. Me convida para eu ir lá. Hoje ele está casado com uma deficiente visual e moram só os dois em casa. Então, são coisas, gente, que é muito gratificante para a gente isso, sabe? Aqui também tem outro aluno daqui de Paranaguá, que iniciou com a gente a alfabetização e hoje está trabalhando na Secretaria de Educação na Prefeitura. Então, eu acho assim, é uma missão cumprida, sabe? Uma missão cumprida. E missão que se eu pudesse, eu estava numa sala de aula até hoje. Que preparou ele para enfrentar isso. Pela vida. Os meus, eu sempre dizia isso. Eu quero trabalhar com vocês, ensinar para a vida. E há pouco tempo uma professora disse, olha, não é mais agora na área visual, o trabalho não é mais como vocês trabalhavam. Não é daquele jeito, agora é tudo moderno. Agora eu quero ver até onde vai esse modernismo. Porque eu falei, e vocês fazem o trabalho com ele de itinerante, assim, para que ele tenha um conhecimento global da vida. Não, itinerante não tem mais, ele tem que aprender tudo na escola ou com a família. Com a família, infelizmente, gente, não dá para deixar por conta só da família. Então, precisa de um preparo mesmo, assim, né? Da preparo. Técnica, a senhora falou da bengala. Claro, tudo tem uma técnica para aprender. A bengala, o braille, o soroban. Quando ele voltou, ele me contou, professora, olha, bem que a senhora disse que a gente encontra de tudo, encontra mesmo. Ele disse, pô, não é que tinha um buraco lá em frente, eu passei, peguei a bengala, coloquei a bengala lá dentro para ver se era muito fundo. Aí eu fui tateando em volta, porque eu sempre ensinava, vão tateando o local que tem obstáculo, procure estar mais distante para não se debater com aquele objeto. Então, com a bengala, você ensina ele tateando aquele lugar, e foi o que ele fez. Ele foi tateando a saída onde estava o buraco e fora, sabe? E conseguiu fazer o contorno para ir para a rodoviária, desviando daquele local, daquele buraco. Então, são coisinhas assim que para nós que enxergamos, são coisas mínimas. Você vê assim passar, mas para uma pessoa que não enxerga, ele tem que ter bem conhecimento da utilização da bengala, do espaço de lateralidade, sabe? E assim foi o meu trabalho. Aí eu li, mas eu não acredito que vocês também colam. Eu falo, vocês também colam. Estou esperta com vocês. Quem terminou primeiro, levanta, não fale o resultado. Levanta o soroban e me mostra. Aí eles levantaram. Aí quem mais terminou, aí você pegava todo mundo, sabe? Mas você vê sim, você percebe sim aquele que tem mais habilidade na parte, na socialização, na compreensão, aquele que gosta de matemática, que você fala ele já na hora, sabe? A gente consegue ver a habilidade assim, no que ele se sai sempre melhor. E eu gostaria que todos esses professores que estivessem nesta área, ou mesmo em qualquer uma outra, em educação especial, que trabalhassem com bastante carinho, com bastante amor,
que geralmente o professor, graças a Deus, se ele já é professor, ele já é aquilo que eu falei, trabalhar pelo bem da infância e pela felicidade do aluno, da criança. Porque nós já recebemos, já temos. Então, sempre amor. Com amor você consegue tudo. Essa é a mensagem que eu quero deixar para todos os professores. Professor é um instrutor da arte de viver ou fazer algo para uma vida melhor. Sabemos a importância desse profissional em nossa sociedade. Apresenta um papel relevante no processo educativo e fundamental no desenvolvimento do cidadão consciente, permitindo a continuidade do progresso em nosso país. Hoje, o professor não é um instrutor de conhecimento, mas um facilitador, passando a ser o ponto inicial do aprendizado, incentivando a descobrir, desenvolver talentos e potencialidades. O que seria de qualquer profissão sem o professor? Transmitir conhecimento não é fácil, principalmente numa sociedade como a nossa, onde o professor sofre com a desvalorização salarial, falta de respeito e muitas vezes agressões. São poucas as profissões que exigem tanto de alguém quanto a do professor. Sua tarefa não termina quando bate o sinal, é muito mais. Cada indivíduo leva no seu interior uma partícula de cada professor que por ele passou, seja na forma de agir, nos valores que carrega consigo, ou na escolha de uma profissão. Um dia, professor, o mundo saberá reconhecer o valor de suas palavras, abnegação, dedicação e nobre trabalho. Parabéns, professor. Não desista nunca.